recording is on. Pronto. Então, gente, bem-vindos todos que já estão aqui. A gente já vai começar a palestra de hoje, que, como vocês viram, é Catolicismo Romano numa casca de nós, título escolhido e aprovado pelo Davi aí. E ele é nosso palestrante de hoje. Vou já deixar ele se apresentar melhor para vocês. Dizer, viu, Davi? Aí tu fala mais da tua igreja, do curso que tu fez na UNB e por aí adiante. Então, essa é a nossa quarta palestra. Lembrando que a gente segue aquele modelo, né? A palestra, depois o tempo de debate. Davi, vou fazer uma oração e eu já te passo a palavra e a gente já emenda tranquilamente, viu? Vou orar aqui. Senhor, te agradecemos por mais uma tarde, mais um dia que o Senhor nos dá, mais uma oportunidade de uma reunião do SCA. Agradeço a Ti pela vida do Davi, que se disponibilizou de dar essa palestra para a gente hoje. Que o Senhor nos permita aprender e depois ter um bom tempo de debate, de perguntas e respostas. Que assim o Senhor faça, grato mais uma vez porque o Senhor tem preservado o SCA até aqui, que ele seja edificante para a vida de todos que disponibilizaram o seu tempo de estar aqui nessa tarde. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém. Davi, fica à vontade aí, contigo. Valeu, Vitor. Obrigado, meu amigo. Quero agradecer muito ao Vitor aí pelo convite, ao SCA, né, como um todo, todos que trabalham no SCA, todos os envolvidos. É uma verdadeira alegria para mim estar aqui hoje. E eu não posso deixar de comentar que eu estava na provável primeira reunião oficial, por assim, talvez não, mas na primeira reunião do SCA, em que, inclusive, foi decidido o nome Sociedade Cristã Acadêmica. Eu estava falando com o Vitor aqui antes de começar, estavam vários nomes lá, como Marcel, Biblioteconomia, o Murruga, o JV, era do teatro na época, se não me engano, Luiz, Biologia, enfim, vários outros nomes aí que hoje são grandes no transporte alternativo no Distrito Federal, né? Não, essa última parte é brincadeira. Piadoca. Mas, bom, deixa eu me apresentar rapidamente aqui. Meu nome é Davi, eu sou católico, sou ex-protestante, frequentei bastante o NVC quando eu era da UNB, eu entrei para estatística, mas saí formado só em letras português. A minha conversão se deu ali no começo do ano de 2019, o processo foi anterior, né? Mas se você quiser saber um pouco mais sobre isso, você pode pesquisar aí o meu testemunho no canal de YouTube do Apostolado Cardeal Newman, certo? E também no site do Apostolado Cardeal Newman, devoltaaular.org, não é .com, devoltaaular.com é um site espírita, tá? Então não é devoltaaular.com, devoltaaular.org você acha o meu testemunho lá, certo? Então, hoje, eu estou aqui para encarar uma empreitada muito difícil, que é tentar resumir vários pontos importantes da fé católica, né, no tempo que a gente tem disponível aqui. Eu vou tentar fazer o meu melhor para não simplesmente dar a minha opinião sobre a teologia da Igreja Católica, porque a Igreja tem documentos oficiais, né? Então, na medida da minha capacidade, eu vou sempre me referir a esses documentos oficiais e vou citar a fonte exata, né, para quem quiser ir atrás depois poder encontrar exatamente o que eu estou dizendo, né? Os dois principais são o Catecismo da Igreja Católica, de 1992, e o Compêndio do Catecismo, que nada mais é do que um resumo do Catecismo em forma de perguntas e respostas. Esses dois documentos podem ser encontrados no site do Vaticano mesmo. Joga no Google, Catecismo da Igreja Católica, você vai ver lá o link do site do Vaticano, link oficial, né, e tal, em português, você encontra lá tanto o Catecismo quanto o Compêndio, sem nenhum problema, tá bom? E os outros documentos que eu vou citar aqui também, uma vez ou outra, vocês também encontram sem nenhum problema, jogando aí no Google, lá no site oficial do Vaticano. Outro aviso importante é o seguinte, se eu cometer algum erro, se eu ensinar alguma coisa contrária ao ensino da Igreja Católica, eu já quero de antemão me retratar e dizer que eu me submeto completamente ao ensino da Igreja, certo? Muito bem, então vamos começar aí com uma breve história, né? Uma breve história. Eu vou tomar bastante água aqui ao longo da apresentação, não se importem, por favor. A Igreja Católica não tem um documento oficial que diz a Igreja Católica começou aqui, nesse lugar. Então eu vou ter que dar um pouco da minha opinião aqui, e se fosse para escolher, eu diria que a Igreja Católica começou na última ceia, na Quinta-feira Santa, né? Anterior à crucificação de Nosso Senhor Jesus Cristo,
com a instituição da nova aliança. Eu diria que ela começou aí. Mas olha, a gente vai ver isso mais para frente, tá? Eu vou falar um pouco mais disso mais para frente, vai fazer mais sentido quando a gente chegar lá na parte da liturgia. Mas eu quero começar dizendo que a Igreja Católica não foi fundada pelo Imperador Constantino no ano 318, né? De fato, o Imperador Constantino, no ano 318, ele descriminalizou a religião dos cristãos. Ele descriminalizou o culto dos cristãos. E, assim, parece que ele não tinha muita opção, sabe? Parece que foi uma decisão inteligente dele. Por quê? O historiador Rodney Stark, ele tem um livro chamado Rise of Christianity. E aí ele faz, baseado, né, em algumas pesquisas históricas, né? Mas, claro, tudo isso é aproximação, né? É muito difícil ter números exatos, ainda mais de tempos muito distantes, assim. Mas ele faz algumas aproximações numéricas e ele calcula que a igreja crescia num patamar de 40% a cada 10 anos. Então, ele estipula que no ano 40 existiam 1.000 cristãos. Então, 10 anos depois, no ano 50, existiam 1.400 cristãos. A igreja crescia 40% a cada 10 anos. Se a gente vai fazendo essa conta, a gente vê que lá no ano 318, a igreja tinha ali por volta de 12 milhões de fiéis. E isso representava mais ou menos ali 20%, 1/5 da população de todo o Império Romano. Então, o Imperador Constantino talvez tenha se sentido que nem o faraó Ramsés se sentiu com Ramsés não, desculpa, não sei se o nome desse faraó era Ramsés, o faraó que perseguiu os hebreus, né, lá no livro do Êxodo, não lembro se o nome dele era Ramsés, mas talvez o Imperador Constantino tenha se sentido que nem faraó, né, e ele teve medo que se ele continuasse perseguindo os cristãos e vendo o tanto que eles cresciam e se espalhavam, mais cedo ou mais tarde eles iam alcançar um patamar gigantesco, né, numericamente, e iam se revoltar contra o Império, né, e aí ele ia arrumar um problema. Então, graças a Deus, ele quis descriminalizar a religião dos cristãos no ano 318, mas quem tornou a religião cristã como religião oficial do Império Romano foi o imperador Teodósio I, no ano 381, certo? E aí o número de cristãos já era bem maior ainda, né? Pois bem, agora, a igreja já existia há pelo menos 350 anos, né? É isso que eu gostaria de ressaltar. Agora, então, vamos às perguntas. Eu alterei um pouco a ordem aqui costumeira, né, das perguntas, porque eu achei mais didático a gente começar mostrando um pouco da visão católica do que é a igreja, de como que ela vê outras comunidades cristãs, né, e de como funciona a epistemologia católica de forma geral. E aí depois a gente volta para as outras perguntas que sobrarem, né? Então, primeira pergunta, o que é a igreja? Lá em Atos capítulo 9, nos versículos 4 e 5, a gente vê que o próprio Cristo aparece para Saulo, e ele diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E é evidente que o apóstolo Paulo ele não estava perseguindo a pessoa de Jesus Cristo, né? Mas estava perseguindo os cristãos, né? Ele estava perseguindo a igreja. E, posteriormente, nas cartas que Paulo escreve, ele vai deixar muito claro, como lá em Colossenses 1,18, que Cristo é a cabeça do corpo que é a igreja, né? E também os cristãos são seus membros. Então, a igreja é uma extensão do próprio Cristo, assim como os próprios cristãos também são, né? A palavra igreja ela pode ter muitos significados, pode significar muitas coisas, pode significar família de Deus, pode significar corpo de Cristo, templo do Espírito Santo, assembleia litúrgica, comunidade local, né, uma comunidade local, e também toda a comunidade universal dos crentes. A palavra igreja também serve para designar isso, né? Quando alguém usa o termo Igreja Católica Apostólica Romana, via de regra, essa pessoa está querendo se referir à Diocese de Roma, certo? Onde, de fato, na visão católica, está o centro do governo da Igreja Católica. Mas a Igreja Católica é o corpo de Cristo que está pelo mundo todo, né? A Igreja, ela não é constituída só pela Igreja Latina, né? Pela Igreja Ocidental também. A gente usa muito essa terminologia. Mas existem outras 23 igrejas orientais que são sui juris, né? Que têm jurisdição própria. Também pode ser dito que elas são igrejas autônomas, né? Autônomas, pronto, falei certo agora. E elas estão em plena comunhão com Roma e sob a tutela do sucessor de Pedro, né, que é o Papa.
Então, a Igreja Católica ela é formada por 24 igrejas autônomas, uma ocidental e 23 orientais. Mas isso é, digamos assim, institucionalmente. Ainda tem mais coisa, né? A gente vai ver aí a seguir. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 835, diz, abre aspas, a rica variedade de normas disciplinares, ritos litúrgicos, patrimônios teológicos e espirituais próprios das igrejas locais mostra da forma mais evidente, pela sua convergência na unidade, a catolicidade da igreja indivisa, fecha aspas. E o Credo Niceno-Constantinopolitano elenca 4 características dessa igreja que é o corpo de Cristo. Ela é una, ela é santa, ela é católica e ela é apostólica. Então, os católicos acreditam nisso. A igreja está no mundo todo, possui uma rica variedade de características presentes nas igrejas locais, mas não deixa, por isso, de ser una, santa, católica e apostólica. E o centro do seu governo está na Diocese de Roma. Antes da gente olhar para as 4 características, né, que eu citei agora há pouco do credo, eu quero fazer um adendo respondendo a seguinte pergunta. Como a Igreja Católica vê as outras comunidades cristãs? Como irmãos separados. Como diz diversas vezes o decreto sobre o ecumenismo chamado Unitatis Redintegratio. É um documento da Igreja, certo? Ou seja, irmãos, mas irmãos que não estão numa comunhão completa, certo? Eu acho que tudo nessa vida a gente pode classificar segundo o paradigma certo e errado. E, obviamente, essa questão também. Mas eu acho que vai ser mais proveitoso para a gente olhar para essa questão pelo paradigma completude e participação, do que simplesmente pelo paradigma certo e errado. Ainda que o paradigma certo e errado ele seja inescapável, né, em algum momento. Pois bem, para a Igreja Católica, ecumenismo é diferente de diálogo interreligioso. Eu falo aqui para vocês hoje verdadeiramente como irmãos, verdadeiramente como meus irmãos. Os cristãos estão em diferentes pontos desse paradigma completude e participação que eu acabei de citar? Sim, em diferentes pontos. Mas ainda assim é o mesmo paradigma de fé, certo? É o mesmo paradigma de fé. Não tem nada a ver com a fé de outras religiões. Tá? Não é que não tem absolutamente nada a ver, mas é muito, extremamente diferente dos paradigmas de outras religiões, certo? Por que isso? Porque existem muitas coisas em comum na fé católica e na fé das demais comunidades cristãs, né? Sendo as principais delas, na minha opinião, a divindade de Cristo, a divindade do Espírito Santo e a primazia da Sagrada Escritura sobre qualquer outra fonte doutrinária. Essas eu acho que são as 3 características mais evidentes, né, entre a Igreja Católica e qualquer outra comunidade que se chame de cristã. A pergunta 163 do compêndio, não é o catecismo, é o compêndio, tá? A pergunta 163 diz, abre aspas, nas igrejas e comunidades eclesiais que se desligaram da plena comunhão da Igreja Católica, encontram-se muitos elementos de santificação e de verdade. Todos estes bens provêm de Cristo e conduzem para a unidade católica. Os membros dessas igrejas e comunidades são incorporados em Cristo pelo batismo. Por isso, nós reconhecemos-los como irmãos. Fecha aspas. Sei que ainda existem muitas questões relacionadas aí a todo esse debate, mas eu espero responder essas questões na sequência, tá? Então agora vamos olhar para aquelas 4 características do credo niceno-constantinopolitano sobre a igreja, una, santa, católica e apostólica. Estou falando muito rápido, eu sei que eu tô porque eu até me enrolo, né? Mas enfim, eu acho que é o jeito de a gente cumprir o horário aqui, eu vou tentar. O que significa a igreja ser una? As perguntas 161 e 162 do compêndio são as seguintes. 161, por que é que a igreja é una? Abre aspas. A igreja é una porque tem como origem e modelo a unidade na trindade das pessoas de um só Deus. Porque tem como fundador e cabeça Jesus Cristo, que reestabelece a unidade de todos os povos num só corpo. E porque tem como alma o Espírito Santo, que une todos os fiéis na comunhão em Cristo. Ela tem uma só fé, uma só vida sacramental, uma única sucessão apostólica,
uma comum esperança e a mesma caridade. Fecha aspas. Caridade na teologia católica é sinônimo de amor, tá? Então a mesma caridade significa o mesmo amor. E 162, onde subsiste a Igreja de Cristo? Abre aspas, a única Igreja de Cristo, como sociedade constituída e organizada no mundo, subsiste na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Só por meio dela se pode obter toda a plenitude dos meios de salvação, pois o Senhor confiou todos os bens da nova aliança ao único colégio apostólico, cuja cabeça é Pedro. Fecha aspas. Então a Igreja una é um reflexo da união da própria Santíssima Trindade. É o corpo de Cristo que une todos os povos, tem uma só fé, uma só vida sacramental, etc. E é guiada nesse mundo pelo sucessor de Pedro e os bispos em comunhão com ele. Isso é o que significa a Igreja ser una. Agora, o que significa a Igreja ser santa? Número 165 do compêndio, abre aspas. A Igreja é santa porque Deus é santíssimo e é o seu autor. Cristo entregou-se por ela para a santificar e fazer dela santificadora, e o Espírito Santo vivifica-a com a caridade. Fecha aspas. Então, quanto à Igreja ser santa, eu acho que isso nunca foi e nunca será um problema entre as comunidades cristãs. As pessoas acreditam que a Igreja é santa porque Deus é o seu autor, né? E Deus é santo. Então, a próxima é o que significa a Igreja ser católica. Eu já expliquei uma parte disso, né? Um pouco aí acima, mas eu quero ler o número 166 do compêndio. Abre aspas. A Igreja Católica, isto é, universal, porque nela está presente Cristo. Onde está Cristo Jesus, aí está a Igreja Católica. É uma citação de Santo Inácio de Antioquia. Ela anuncia a totalidade e a integridade da fé, leva e administra a plenitude dos meios de salvação, é enviada em missão a todos os povos, em todos os tempos e qualquer que seja a cultura a que eles pertençam. Fecha aspas. Então esse é mais um complemento aí do que significa a Igreja ser católica, né? E por último, o que significa a Igreja ser apostólica? Vou ler o número 174 do compêndio, abre aspas. A Igreja é apostólica pela sua origem, sendo construída sobre o fundamento dos apóstolos, Efésios 2:20. Pelo ensino, que é o mesmo dos apóstolos, pela sua estrutura, enquanto instruída, santificada e governada pelos apóstolos, até ao regresso de Cristo, graças aos seus sucessores, os bispos em comunhão com o sucessor de Pedro. Fecha aspas. Vitor, quer falar alguma coisa aí, meu amigo? Certo, beleza. Então, eu quero ler também o número 176 do compêndio para fazer uma breve explicação do que é a sucessão apostólica. Eu acho que vai ser muito interessante a gente deixar isso claro. Então, o número 176 do compêndio diz o seguinte, abre aspas, a sucessão apostólica é a transmissão, mediante o sacramento da ordem, da missão e do poder dos apóstolos aos seus sucessores, os bispos. Graças a essa transmissão, a Igreja permanece em comunhão de fé e de vida com a sua origem, enquanto ao longo dos séculos orienta todo o seu apostolado para a difusão do reino de Cristo na Terra. Fecha aspas. Então, isso aqui é uma questão muito importante, que eu gostaria de explicar bem direitinho. A sucessão apostólica não é só a transmissão da missão dos apóstolos de governar a Igreja aos seus sucessores, mas também a transmissão do poder sobrenatural que o próprio Cristo deu aos apóstolos e aos seus sucessores, para que eles sejam capazes de cumprir essa missão de governar a Igreja de Cristo. Lá em Mateus 16:19, o Cristo dá para Pedro as chaves do reino dos céus e o poder de ligar e desligar, né, como a nossa tradução em português diz, né, de ligar e desligar as coisas aqui na terra e no céu, né. Isso é um poder de ensino e é um poder de governo também. Em Mateus 18:18, o Cristo enfatiza que esse poder está na igreja. E lá em João 20, versículos 22 e 23, o Cristo sopra sobre os discípulos e lhes dá o poder de perdoar pecados, o que é mais uma confirmação de que eles são sacerdotes na nova aliança. Mas, enfim, isso aqui são alguns exemplos disso que eu queria destacar, né? Que a sucessão apostólica ela não é só a transmissão da missão especial
no corpo de Cristo, que é a igreja. Não é só a transmissão dessa missão de governar a igreja, mas é também a transmissão de um poder especial do Espírito Santo, que capacita esses homens a cumprirem essa missão especial de governar a igreja como representante de Cristo. Certo? Beleza, então eu espero que eu tenha deixado claro aí o que é a sucessão apostólica. Já vamos dar continuidade. Se eu chegar até o fim da apresentação sem engasgar com água, podem saber que é um milagre. Vamos lá. Agora, focando nos indivíduos. Quem faz parte da Igreja Católica? A resposta é todo aquele que é validamente batizado. Foi o que eu li agora há pouco, né, no número 163 do compêndio, que diz que os membros das igrejas e comunidades que não estão em plena comunhão com Roma, eles são incorporados em Cristo pelo batismo. E por isso nós os reconhecemos como irmãos. Então, na visão católica, os protestantes fazem parte da Igreja Católica? Os que foram validamente batizados, sim, fazem parte da Igreja Católica. Então, acho que a pergunta mais óbvia agora é o que é necessário para um batismo ser válido, né? Para um batismo ser válido, são necessários 3 elementos. A matéria correta, que é qual? Água. Água limpa, né? Água pura, água. A fórmula de batismo correta, que é batizar em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E a intenção correta, que é fazer o que faz a igreja quando batiza. Isso vocês podem encontrar de forma resumida, né? Obviamente de forma muito mais extensa ao longo do catecismo, mas de forma resumida nos parágrafos 1256 e 1278 do catecismo, certo? E quais batismos são válidos no Brasil? Eu coloquei essa pergunta aqui porque a CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, fez um estudo sobre a validade dos batismos, sobre a validade dos batismos protestantes. E os resultados são os seguintes: se você foi batizado na igreja anglicana, episcopal, luterana ou metodista, o seu batismo é certamente válido. Certamente seu batismo vale, ok? Se você foi batizado em outra denominação, que não uma dessas que eu acabei de citar, a avaliação tem que ser feita caso a caso. O seu batismo pode ser válido, mas ele pode ser inválido também. E se você foi batizado por Mormons, Testemunhos de Jeová, Ciência Cristã, ou então em alguma outra religião que tem alguma espécie de batismo, sei lá, Espiritismo, Umbanda, alguma coisa do tipo, o seu batismo é certamente inválido, certo? Então, na visão católica, os protestantes que foram validamente batizados fazem sim parte da Igreja Católica. Próxima pergunta, então. Depois de batizada, a pessoa pode simplesmente viver como ela quiser? No entendimento católico, não. Acho que é evidente que não, né? Já que a pessoa validamente batizada é católica, no entendimento católico, ela tem que viver de acordo com os mandamentos da Igreja Católica. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículos 19 e 20, o Cristo fala para os apóstolos que eles devem ensinar as nações a observar tudo que ele ordenou. Já que a igreja é o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça, então é o próprio Cristo que ordena crer naquilo que ele ensina por meio da igreja. Então, na visão católica, se você recebeu validamente o sacramento do batismo, você é católico e deve viver segundo os mandamentos da Igreja Católica. Certo? Próxima pergunta. O que ou quem define em que os cristãos devem acreditar? A gente acabou, então, a parte mais de eclesiologia aí, né? E vamos entrar agora um pouco mais na parte de epistemologia, que eu quis adiantar também, que eu acho que ajuda a deixar as outras partes mais claras. O que ou quem define aquilo em que os cristãos devem acreditar? O tripé católico: a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Qual é o papel da Bíblia nisso? Certamente muito importante, né? Mas antes de responder essa pergunta, eu quero responder outra pergunta. O que é a Bíblia? O que é a Bíblia? Na teologia católica, a Bíblia é o registro escrito da tradição apostólica, que é tanto oral quanto escrita, certo?
E, evidentemente, a tradição oral, ela também vai sendo escrita posteriormente, né? Os apóstolos pregaram o evangelho, né? E posteriormente eles também escreveram esse evangelho, né? Então é óbvio que a tradição oral, mais cedo ou mais tarde, vai sendo escrita. Só que a tradição oral, que foi escrita posteriormente, ela não tem o mesmo status que a Sagrada Escritura. Por quê? Porque só na teologia católica, só a Sagrada Escritura possui autoria divina. Ou seja, só a Escritura tem Deus por autor. E por assim dizer, os apóstolos por coautores, né? E os varões apostólicos por coautores. Mas essa é uma diferença crucial, né? Na teologia católica, só a Sagrada Escritura tem Deus por autor, de fato, né? Contudo, isso não significa que nada mais além da Sagrada Escritura é infalível. Na teologia católica, é necessário que outras partes da revelação da Sagrada Tradição sejam infalíveis também. Por quê? Porque a própria Escritura não diz qual é a lista de livros que compõem a Escritura. Então, dizendo de outro modo, não é possível saber, só pela Bíblia, sem a tradição, quais livros devem compor a Bíblia. Porque os apóstolos não escreveram isso para a gente. Desse modo, é necessário que pelo menos uma parte da tradição seja também infalível. E como eu falei, por mais que não tenha a mesma autoria divina que a Sagrada Escritura tem, ela tem que ser infalível. Para quê? Para, no mínimo, a gente saber que a Bíblia que a gente usa é a Bíblia correta e inspirada por Deus de fato. E também é necessário que o magistério da igreja seja infalível. Por quê? Porque o magistério vai analisar a tradição, o que a tradição diz a respeito da Escritura, e tem que falar para a gente infalivelmente, essa parte da tradição aqui está errada. Isso aqui é só um escrito que estava rolando lá junto com os outros, mas não é verdadeiro. Mas essa parte aqui é correta. E essa aqui, Deus guardou infalivelmente para que a gente saiba o que é a Escritura. Então, na tradição católica, na teologia católica, a gente tem a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério como o tripé que ensina para os crentes no que é que eles devem crer, certo? E essas três coisas estão intimamente interligadas, né? Uma aponta para a outra e uma depende da outra. Claro, dá para ampliar muito mais essa discussão aí, só que nosso tempo aqui é reduzido, então eu acho que até aqui vai ser o suficiente por hora, tá? Agora eu vou voltar para a pergunta anterior, né? Qual que é o papel da Bíblia na definição do que os cristãos devem acreditar? É total. O papel da Bíblia é total, né? O número 14 do compêndio diz que a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição constituem o que a igreja chama de depósito da fé, que é a fonte de certeza acerca da revelação divina. Então, o papel da Escritura na definição da fé é completo, né? É total. Quem pode interpretar a Bíblia? Num sentido abrangente, todos podem interpretar a Bíblia. Na pergunta de número 15 do compêndio, a gente vê que o depósito da fé, que eu mencionei agora há pouco, ele foi entregue pelos apóstolos a toda a igreja. Então, todo o povo de Deus pode acolher e compreender a revelação divina. Agora, quem pode interpretar a Bíblia para autenticamente reconhecer as doutrinas bíblicas? Aí é o que responde a pergunta 16 aqui do compêndio. Só o magistério vivo da igreja pode fazer isso. Ou seja, o sucessor de Pedro e os bispos em comunhão com ele. Por quê? Porque em determinadas ocasiões, eles possuem a prerrogativa da infalibilidade, ou seja, o auxílio do Espírito Santo dado pelo próprio Cristo, para que um erro doutrinário não seja ensinado como fé verdadeira. Não é como a autoria divina, que eu falei agora há pouco, né, da Sagrada Escritura, só a Sagrada Escritura possui autoria divina, mas é uma graça especial do Espírito Santo que guarda esses homens do erro para que eles ensinem, nessas ocasiões específicas, somente a verdade de forma infalível. Novamente, isso é uma graça do Espírito Santo, não é algo que possamos fazer ou alcançar por nós mesmos, certo? Isso também significa que o magistério da igreja não está acima da palavra de Deus, mas sim a serviço da palavra de Deus,
como diz o próprio catecismo no parágrafo 86. Ok? Próxima pergunta: como a Bíblia deve ser interpretada? O número 19 do compêndio diz, abre aspas, a Sagrada Escritura deve ser lida e interpretada com a ajuda do Espírito Santo e sob a condução do magistério da Igreja, segundo 3 critérios. Número 1. Atenção ao conteúdo e à unidade de toda a Escritura. Número 2. Leitura da Escritura na tradição viva da Igreja. E número 3. Respeito pela analogia da fé, isto é, da coesão entre si das verdades da fé. Fecha aspas. Também é interessante dar uma lida nos parágrafos 109 a 119 do Catecismo, porque lá ele vai dizer que a Escritura possui 2 sentidos, o sentido literal e o sentido espiritual. E esse último sentido espiritual, por sua vez, ele possui 3 sentidos, o alegórico, o moral e o anagógico. Totalizando aí 4 sentidos, então, né? Essa foi a última pergunta dessa sessão mais de eclesiologia e epistemologia, né, que eu preferi adiantar. E agora eu vou voltar para as perguntas que sobraram, né, na ordem que vocês me propuseram, né? A primeira delas é: quem é Deus? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então, quem é Deus? Deus é um ser único, todo-poderoso, criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Dá para acrescentar muita coisa, né? Ele é a causa incausada, que tudo causa e por nada é causada. Ele é o motor imóvel, que tudo move e por nada é movido. São muitas as definições, né, que dá para a gente fazer a respeito de Deus. Claro, todas tentativas, né? Nenhuma delas vai chegar na completude do que é o ser divino, né? Mas eu gosto do fato dos credos, do credo apostólico e do credo niceno-constantinopolitano, eles serem, assim, simples, eles são curtos e simples, né? Quando eles vão definir quem é Deus. E para mim isso mostra a simplicidade que é a gente também entender quem é Deus. Eu acho que isso é um reflexo de que é bem possível compreender quem é Deus de forma simples. Deus não é uma força aleatória, né, impessoal, que está por aí, né? Deus é uma pessoa. Aliás, ele é 3 pessoas com a mesma essência divina: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são, cada uma delas, completamente Deus e só se diferenciam nas próprias relações entre elas. Então, o Pai não é o Filho e não é o Espírito Santo, mas é completamente Deus. O Filho não é o Pai e não é o Espírito Santo, mas é completamente Deus. O Espírito Santo não é o Pai e não é o Filho, mas é completamente Deus. O parágrafo 234 do Catecismo diz que esse é o mistério central da fé cristã, chamado de Santíssima Trindade, né? E esse é uma das crenças, como eu falei lá em cima, né, que para mim é a mais importante, a que mais une os cristãos, né? Quem é Jesus Cristo? Bom, eu vou recorrer mais uma vez aos credos antigos, né? Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Isso é o que diz o credo niceno-constantinopolitano, né? Jesus, ele é o verbo de Deus encarnado, né? Ele é o verbo de Deus que se fez carne. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade que se encarnou no ventre de uma mulher, a Virgem Maria. Como se diz popularmente, 100% Deus e 100% homem. E justamente por isso a Virgem Maria é mãe de Deus. Jesus tem um corpo humano, ele tem uma inteligência humana, ele tem uma alma humana. E essa humanidade dele não foi absorvida pela divindade dele, mas foi assumida pela divindade dele. A humanidade de Jesus pertence à segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho. Então, o homem Jesus
também possui todos os atributos divinos, ou seja, esse homem é Deus. E para repetir o versículo que eu já falei, né, de Colossenses 1,18, ele é a cabeça do seu corpo, que é a igreja. Certo? O que significa ser salvo? Cara, essa pergunta é legal. Essa pergunta é legal. Não é uma pergunta que eu acho fácil, tá? Mas eu acho bem legal. O Catecismo da Igreja Católica, ele começa, antes dos primeiros parágrafos, ele faz a citação de 3 versículos. Pai, é esta a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Isso é João 17,3. Deus, nosso Salvador, quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, 3 e 4. E não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos, senão o nome de Jesus, né? Isso é Atos 4, 12. Eu quis citar esses versículos aí, que o catecismo bota não por acidente, né? Para deixar bem claro que na teologia católica não existe salvação fora de Jesus, não existe essa possibilidade. Se alguém é salvo por meio de Jesus de alguma forma, mesmo que a gente não conheça essa forma, mas é por meio dele. E o primeiro parágrafo, agora sim, né? O primeiro parágrafo do catecismo diz o seguinte: abre aspas, Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, num desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para o tornar participante da sua vida bem-aventurada. Fecha aspas. Assim sendo, meus irmãos, salvação, no sentido máximo da palavra, é participar para sempre, por toda a eternidade, da vida de Deus, da bem-aventurança de Deus, do amor de Deus. Na vida eterna, não existirão mais a fé e a esperança. Não vai ter mais a fé porque a gente vai estar diante de Deus, né? Ele vai estar lá, diante dos nossos olhos. Então, a gente não vai mais crer em Deus. A gente vai saber quem ele é. A gente vai saber quem Deus é e como que ele é. Então, é um nível epistemológico superior à fé, entende? Então, por isso que não vai mais existir a fé. E na vida eterna também não vai mais existir a esperança. Por quê? Porque tudo que a gente espera é Deus. Ele já vai estar lá diante da gente. Ele já terá se dado a nós. Vai estar lá acessível para nós, né, por assim dizer. Então não vai mais também ter a esperança, porque tudo que a gente espera já vai estar lá. Só que ainda assim vai permanecer o amor. Por quê? Porque Deus é o amor. Então, o que significa ser salvo? Ser salvo significa viver no amor de Deus para sempre. E essa fórmula, eu não achei essa fórmula que eu acabei de citar nos documentos da igreja explícita desse jeito, tá? Mas eu creio que ela é uma fórmula coerente, que consegue, de forma resumida, dizer o que significa a salvação na teologia católica, tá? Ser salvo significa viver no amor de Deus para sempre. Ok? Disso se conclui que a condenação, no sentido máximo da palavra, é não participar da vida divina, é estar longe do amor de Deus para sempre, por toda a eternidade. Certo? Tomar mais uma água aqui. Ai, acabou a minha água aqui no meu pote principal. Eu vou ter que recorrer ao outro daqui a pouco, tá? Não, não me julguem não, por favor. Beleza. O ser humano precisa ser salvo? Por quê? Pergunta muito interessante também. Sim, o ser humano precisa ser salvo porque no nosso estado atual nós estamos com sérias dificuldades de alcançar essa salvação que eu acabei de descrever. O Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 402 a 406, diz, eu vou tentar fazer um resumo deles aqui, tá? Ele diz que nós, seres humanos, herdamos as consequências do pecado original, o pecado de Adão. E por isso, estamos privados da santidade e da justiça originais, nas quais os nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram criados. Apesar de, na teologia católica, a natureza humana não se encontrar totalmente corrompida, ou seja, o ser humano não está totalmente pervertido e a sua liberdade não está
totalmente anulada, certo? Ainda assim, a natureza humana, abre aspas, está ferida nas suas próprias forças naturais, sujeita à ignorância, ao sofrimento e ao império da morte, e inclinada ao pecado, inclinação para o mal, que se chama concupiscência. O batismo confere a vida da graça de Cristo, apaga o pecado original e reorienta o homem para Deus. Mas as consequências do pecado original para a natureza humana, enfraquecida e inclinada para o mal, persistem no homem e convidam-no ao combate espiritual. Fecha aspas. Esse trecho aí que eu citei, entre aspas, está no parágrafo 405 do Catecismo. Então, o ser humano precisa ser salvo? Sim. Por quê? Porque a nossa deplorável condição atual nos atrapalha de diversas maneiras a alcançar a eternidade no amor de Deus. Certo? Como o ser humano pode ser salvo? Por meio do amor. O ser humano só pode ser salvo por meio da virtude sobrenatural do amor de Deus, ou, para usar os termos mais comuns na teologia católica, a virtude teologal da caridade, que é amar a Deus e ao próximo. A virtude teologal da caridade, ela vem a nós pela graça de Deus. Não é algo que nós possamos alcançar pela força de vontade, mas é um presente de Deus para a nossa vida. A forma pela qual Deus nos dá a virtude da caridade é pelos sacramentos da Igreja Católica, os quais são necessários para a salvação. O apóstolo Paulo, por exemplo, lá em Romanos 5,5, ele diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E é precisamente isso que o Espírito Santo faz por meio dos sacramentos. Ele infunde em nós as virtudes teologais da fé, da esperança e do amor. Para deixar claro, as virtudes teologais da fé, da esperança e do amor não podem, de forma alguma, ser alcançadas pela nossa força de vontade, pela nossa inteligência ou por qualquer outro meio que seja. É Deus que derrama em nossos corações essas virtudes e o faz por meio dos sacramentos. Então, como pode o ser humano ser salvo? Por meio da virtude teologal da caridade, ou seja, por meio do amor a Deus e ao próximo. Novamente, eu não encontrei uma fórmula, né, nos documentos da igreja que responda explicitamente, assim, direto a essa pergunta, né, mas eu espero ter feito um resumo fiel à teologia católica aqui com essa fórmula que eu propus, certo? Tudo bem. E quanto aos que não são católicos de carteirinha? Quanto aos que não são nominalmente católicos? Eles podem ser salvos? A Constituição Dogmática Lumen Gentium, que é um outro documento da igreja, no número 16, diz o seguinte, abre aspas, com efeito, aqueles que, ignorando sem culpa o evangelho de Cristo e a sua igreja, procuram, contudo, a Deus com coração sincero e se esforçam sob o influxo da graça por cumprir a sua vontade, manifestada pelo ditame da consciência, também eles podem alcançar a salvação eterna. Fecha aspas. Esse texto aqui não está falando só de cristãos, né? Ele está falando de pessoas que não estão em plena comunhão com a igreja em geral, né? Mas atenção, o texto diz, essas pessoas podem alcançar a salvação. Não diz que necessariamente vão alcançar a salvação. Até porque nem aqueles que estão em plena comunhão com a igreja católica vão alcançar necessariamente a salvação, todos eles. E outra coisa importante para chamar a atenção é o termo sem culpa. Como dito anteriormente, né, como eu falei agora há pouco, lá em Mateus 28, versículos 19 e 20, o Cristo fala para os apóstolos que eles devem ensinar as nações a observar tudo que ele prescreveu. Então, se alguém ignora sem culpa alguma prescrição da igreja, ou seja, do próprio Cristo, o pecado de desobedecer a Jesus não é imputado a essa pessoa porque, por definição, a culpa não é dela, né? Foi alguma outra força que está fora das forças próprias dela que causou que ela não conhecesse isso. Então a culpa não é dela.
Contudo, se alguém ignora com culpa, ou seja, deliberadamente, alguma prescrição da igreja, essa pessoa só receberá o perdão divino se arrepender desse pecado de ignorar propositalmente uma ordem do próprio Cristo, né? O número 171 do compêndio diz o seguinte, abre aspas, toda a salvação vem de Cristo cabeça, por meio da igreja, que é o seu corpo. Portanto, não poderiam ser salvos os que, conhecendo a igreja como fundada por Cristo e necessária à salvação, nela não entrassem e nela não perseverassem. Fecha aspas. Isso significa que o nível de conhecimento que uma pessoa tem a respeito da revelação divina vai afetar o quanto a pessoa é culpada ou inocente de ignorar os mandamentos divinos. Certo? Próxima pergunta. Deixa eu tomar uma água aqui na minha garrafinha chique. O que significou a morte de Jesus Cristo na cruz? Pergunta difícil, assim, fácil em um sentido, difícil em outro, né? O número 615 do Catecismo diz que, pela sua obediência até a morte, Jesus Cristo realizou a ação substitutiva do servo sofredor, que oferece a sua vida como sacrifício de expiação. E também diz que Jesus reparou as nossas faltas e satisfez ao Pai pelos nossos pecados. Eu não sei muito sobre teorias da expiação e da redenção, tá? Eu realmente não sei. É um assunto que eu nunca estudei muito, para dizer a verdade, e é um assunto que não é simples não, tá? Pelo pouco que eu estudei, já deu para ver que é um assunto complexo. Mas um amigo meu, que é um teólogo católico fenomenal, chamado Arthur Jordan, eu conversei com ele e ele me respondeu rapidamente que a Igreja Católica rejeita a teoria da substituição penal. O porquê disso, eu não sei explicar, infelizmente, tá? Então, e também, infelizmente, eu não tive tempo de aprender até essa apresentação aqui, né? Mas vocês podem ir até o Instagram do Arthur Jordan, desse amigo meu, ele é bem acessível, né? Vocês procuram lá, Art Jordan, ARTH.Jordan, que vocês encontram no Instagram dele, e podem mandar mensagem para ele, né? Ele faz caixinha de pergunta também, podem perguntar lá para ele mais detalhes sobre isso, só que eu não sei, né? Isso está em aberto ainda na teologia católica, por assim dizer, né? Qual é a teoria, né, que é a correta, né? A teoria, sei lá, do Christus Victor, né? É a teoria de Santo Anselmo, não sei dizer, né? Não é um assunto fechado na teologia católica, mas esse meu amigo Arthur Jordan me falou que a igreja rejeita a teoria da substituição penal, mas eu não sei explicar por quê, ok? Depois vocês podem ir atrás dele para ele tirar essa dúvida. Perdão aí pela ignorância, mas eu também não sei tudo, né? Não sei quase nada, aliás. O que é a vida cristã? Na teologia católica, a vida cristã é amar a Deus e ao próximo, especialmente por meio dos sacramentos. Novamente, é uma pergunta cuja resposta eu não encontrei de forma tão direta assim nos documentos da igreja, mas eu acho que esse é um bom resumo. A vida cristã na teologia católica é amar a Deus e ao próximo, especialmente por meio dos sacramentos, que são a forma ordinária de fazer isso e de recebermos de Deus também a graça que ele tanto nos concede, né? Há alguma ênfase teológica na tradição católica que a difere das demais? Pergunta muito legal. Eu creio que, principalmente, a crença de que Pedro era o cabeça do colégio apostólico e que, por conseguinte, os seus sucessores também são o cabeça do colégio apostólico até os dias de hoje. Essa é uma crença que eu acho que é exclusiva dos católicos, não só os católicos ocidentais, mas os católicos orientais também, né? Porque eu não conheço nenhuma comunidade cristã, nenhuma vertente cristã que acredite nisso e não se denomine como católica também, certo? E tem algumas outras coisas também, né? Por exemplo, vou citar algumas outras coisas aqui, né? O batismo infantil. Presbiterianos, luteranos, anglicanos, ortodoxos acreditam nisso e praticam isso também, né?
assim como os católicos. Presença real de Cristo na Eucaristia. Luteranos, anglicanos, ortodoxos também acreditam nisso. Os reformados, de alguma forma, também nisso. Por mais que talvez eles não usem essa terminologia da presença real de Cristo na Eucaristia, talvez dê para interpretar a presença espiritual como uma presença real em algum modo, tá? Posso estar errado, posso estar falando besteira, tá? Mas é o que me parece. Então, tem todos esses aí que também acreditam na presença real de Cristo na Eucaristia, assim como os católicos, né? Transubstanciação. O que é transubstanciação? Transubstanciação é uma explicação para a presença real. Por que Jesus está presente realmente na Eucaristia? Tem uma proposta de explicação para isso, que é a transubstanciação. Até onde eu sei, só os católicos acreditam nisso, tá bom? Então isso aí é mais uma diferença das demais, né? Maria, Mãe de Deus. Luteranos, anglicanos, ortodoxos também acreditam nisso, assim como os católicos. Tá, existem diferentes vertentes luteranas aí, né? Mas eu falo isso por ter conversado com luteranos, tá? Eu falo isso que eu aprendi de pessoas, né? Então, nos documentos simbólicos, é mais complicado você achar essa linguagem. Às vezes, sim. Mas conversando com luteranos mesmo, né, e tal, dá para ver que pelo menos alguma vertente do luteranismo acredita nisso. E não tem nenhum problema com essa terminologia, inclusive, né, de Maria, Mãe de Deus. Então, todos esses acreditam nisso, assim como os católicos também. Imaculada Conceição. Até onde eu sei, só os católicos acreditam que a Virgem Maria nasceu sem o pecado original, inclusive. Ela foi salva, foi preservada, inclusive do pecado original. Mas os ortodoxos, eles também acreditam que ela era imaculada, certo? Eles também acreditam que ela não cometeu nenhum pecado pessoal em vida. Só não faz sentido para eles a Imaculada Conceição porque eles não acreditam em pecado original. Para eles funciona de uma forma diferente, né? Eles acreditam no pecado ancestral, né? Então para eles não faz nem sentido Maria ter nascido sem pecado original, porque todo mundo nasce sem pecado original, né? Então, a Imaculada Conceição não é algo que os ortodoxos conseguem acreditar, porque não faz sentido na teologia deles, mas ainda assim eles acreditam na parte do Imaculada. Eles acreditam que Maria não teve nenhum pecado em vida, né? Imagens de Jesus. Bom, luteranos, anglicanos, ortodoxos também as utilizam, assim como os católicos. Agora, se a gente for considerar aqueles desenhos infantis que estão presentes lá na escolinha dominical para as crianças, Bíblia da garotada e todos esses outros lugares, como imagem de Jesus, rapaz, eu acho que não existe. Eu acho que não existe nenhuma vertente cristã que não use imagens de Jesus. Porque isso aí, pode ser que tenha, eu desconheça, né? Inclusive, eu mesmo era contra a utilização dessas imagens de desenhos infantis mesmo de Jesus quando eu era protestante. Mas, assim, se a gente for considerar o uso, né, eu acho que não tem nenhuma vertente protestante que recusa essas imagens aí, pelo menos, né? Beleza, então encerramos as perguntas e vamos agora para a parte da liturgia. Meu Deus do céu, já são 1h24. Ai. Demorei pra... Não, o Vitor já me avisou para não me preocupar tanto assim com o horário, mas ainda assim eu quero fazer direito, tá? Liturgia, como Deus deve ser adorado. Beleza, vamos voltar lá para o começo, né? Eu falei para vocês que, na minha opinião, a Igreja Católica começou na Quinta-feira Santa, né, na última ceia, na noite antes da crucificação de Nosso Senhor Jesus Cristo. E por que eu acho isso? Quando a gente ouve a expressão Novo Testamento, acho que a primeira coisa que vem à nossa mente são os 27 últimos livros da Bíblia, né? Pois bem, mas esse não é, por assim dizer, o significado original do termo Novo Testamento, dessa expressão Novo Testamento, né? Não é o significado que o próprio Cristo usa, né? O significado que o próprio Cristo usa para essa expressão Novo Testamento é o sacrifício dele. Depois de pegar o pão e dizer, isto é o meu corpo, que é entregue por vós, ele pegou o cálice e disse, este é o Novo Testamento no meu sangue, que a gente também traduz muitas vezes por a nova aliança no meu sangue, né? Realmente é a mesma coisa, são sinônimos, né? Então, o que é o Novo Testamento no sentido que Jesus disse? É o sacrifício dele por nós. Esse é o sentido primário da expressão Novo Testamento.
muito antes da escritura ser formada, assim, muito antes dela terminar de ser escrita mesmo, né, pelos apóstolos, pelos varões apostólicos, e ser reunida, como a gente já tem hoje, graças a Deus, a igreja já celebrava o Novo Testamento, a nova aliança, que é o sacramento da Eucaristia, que é o memorial sacrificial da entrega de Cristo por nós. A partir da segunda metade do século II é que os livros cujas leituras eram feitas junto com a celebração da Eucaristia começaram a ser chamados também de Novo Testamento. Então, a gente não pode esquecer desse sentido primário, né? A expressão Novo Testamento, antes de se referir aos gloriosos escritos dos apóstolos, se referia ao glorioso sacramento da memória sacrificial de Jesus Cristo na entrega dele por nós, né? O Novo Testamento, a gente chama ele de Novo Testamento, de Nova Aliança, né? Porque eram os livros lidos junto com a prática da igreja, que era o sacramento da Eucaristia. Então, voltando à pergunta, como Deus pode ser adorado? O número 443 do compêndio diz, vou ler a pergunta também, o que implica a palavra do Senhor, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele prestarás culto, Mateus 4,10. Abre aspas. Implica adorar a Deus como Senhor de tudo o que existe, prestar-lhe o culto devido individual e comunitariamente, rezar-lhe com expressões de louvor, de ação de graças, de intercessão e de súplica, oferecer-lhe sacrifícios, sobretudo o sacrifício espiritual da nossa vida, em união com o sacrifício perfeito de Cristo, e manter as promessas e os votos que lhe fizermos. Fecha aspas. Então, existem várias formas de adorar a Deus, com o reconhecimento da majestade dele e da nossa pequenez, com orações, com sacrifícios, e tudo isso deve ser feito. Várias outras formas aí, né? E tudo isso deve ser feito. Mas tudo isso deve ser feito em união com a principal forma de adorar a Deus, a forma que o próprio Jesus instituiu, que é o sacrifício da Eucaristia, o único sacrifício perfeito, o sacrifício que só o próprio Cristo pode fazer a Deus e ao qual ele nos convida a participar. Certo? Descreva e explique um culto cotidiano da tradição católica. O que acontece? Por que acontece o que acontece? Muito bem. O culto católico, no Ocidente, é chamado de missa, que vem da frase em latim, dita desde antigamente no final da celebração eucarística. Ite, missa est, que significa ide, a missão vos é dada. Que missão é essa? De pregar o evangelho por todo mundo depois de ter o recebido de Cristo e dos apóstolos, né? No Oriente, a celebração eucarística se chama Divina Liturgia, certo? As igrejas orientais não chamam de missa, chamam de Divina Liturgia. Eu falei para vocês que a Igreja Católica é formada por 24 igrejas autônomas, certo? Pois bem, existem 7 grandes famílias de ritos litúrgicos. Uma ocidental e 6 orientais. Apesar das diferenças entre elas, entre esses ritos aí, né? O centro de todos é exatamente o mesmo, o sacrifício eucarístico, e a base litúrgica de todos esses ritos também é a mesma. São Justino Mártir, que é um dos primeiros cristãos cujos escritos chegaram até nós, né? Que viveu entre o ano 100 e o ano 165, então ele é da primeira metade do século II, é um dos cristãos mais antigos. Ele relata como que era celebrado o sacrifício eucarístico na época dele. Então, em vez de descrever aqui para vocês como que é uma missa no rito latino nos dias de hoje, eu vou preferir usar esse tempo para ler a descrição que São Justino faz de como era a missa na época dele. Por quê? Primeiro porque, como eu falei, essa base continua sendo a mesma, e São Justino ele dá uma linda explicação, maravilhosa, do que significa
o sacrifício eucarístico já na época dele e até os dias de hoje. Segundo, porque vocês podem facilmente baixar o Missal Romano no Google e ver todas as maravilhosas orações e invocações da Santíssima Trindade que são feitas ao longo da missa inteira, né? É mais difícil você achar um missal dos ritos orientais, porque eles geralmente estão nas línguas originais, né? Então é mais difícil, mas vocês conseguem achar também. E também são liturgias lindíssimas, completamente maravilhosas e iguais, né? A liturgia ocidental, não perdem nada para ela. E o terceiro motivo é porque vocês podem facilmente ir a uma missa para ver com os próprios olhos, né? E assim, não digamos participar ativamente da missa, né? Mas ir lá para ver como que é feito, para fazer como eu estava falando para o Vitor antes, uma pesquisa de campo, né? Para fazer um estudo de caso aí, né? Por assim dizer. E toda a missa vai ser igual, porque todas vão seguir o mesmo missal, né? E também é fácil vocês arrumarem algum tempo para ir para a missa e ver como é que ela é, porque assim, todas as paróquias que eu conheço celebram missa todo dia, geralmente de manhã e à noite, e conheço algumas outras que fazem mais ao longo do dia, na hora do almoço também, por exemplo. Então assim, vocês conseguem com certeza encontrar alguma missa aí que vocês tenham tempo mesmo, né, na agenda, para ir lá e ver como é que é. Tudo bem? Então fica aí esse convite para assistir uma missa, não, que nem eu falei, como participantes ativos, né, mas como pesquisa de campo mesmo. E eu acho que vai ser uma experiência bem interessante para vocês verem o que é dito em todas as missas. Que nem eu falei, todas vão ser iguais, né? Então agora eu vou ler uma parte só, né, da descrição que São Justino Mártir faz da celebração eucarística na época dele. Maravilha. Muito obrigado pela paciência aí, pessoal. Vou fazer a leitura dessa parte do escrito de São Justino Mártir, então. Abre aspas. Terminadas as orações, damos mutuamente o ósculo da paz. Apresenta-se então a quem preside aos irmãos pão e um vaso de água e vinho, e ele, tomando-os, dá louvores e glória a Deus do universo pelo nome de seu Filho e pelo Espírito Santo, e pronuncia uma longa ação de graças em razão dos dons que dele nos vêm. Quando o presidente termina as orações e a ação de graças, o povo presente aclama dizendo amém. Uma vez dadas as graças e feita a aclamação pelo povo, os que entre nós se chamam diáconos oferecem a cada um dos assistentes parte do pão, do vinho, da água, sobre os quais se disse a ação de graças, e levam-nas aos ausentes. Este alimento se chama entre nós Eucaristia, não sendo lícito participar dele, senão ao que crê ser verdadeiro o que foi ensinado por nós, e se já tiver lavado no banho da remissão dos pecados e da regeneração, o batismo, professando o que Cristo nos ensinou. Por que não tomamos estas coisas? É uma explicação isso. Por que não tomamos essas coisas como pão e bebida comuns, mas da mesma forma que Jesus Cristo, nosso Senhor, se fez carne e sangue por nossa salvação, assim também se nos ensinou que, por virtude da oração do Verbo, o alimento sobre o qual foi dita a ação de graças, alimento de que, por transformação, se nutrem nosso sangue e nossas carnes, é a carne e o sangue daquele mesmo Jesus encarnado. E foi assim que os apóstolos, nas memórias que por eles escritas, chamadas evangelhos, nos transmitiram ter-lhe sido ordenado fazer, quando Jesus, tomando o pão e dando graças, disse: fazei isto em memória de mim, isto é, o meu corpo. E igualmente, tomando o cálice e dando graças, disse: este é o meu sangue, o qual somente a eles deu a participar. No dia que se chama do Sol, ou seja, domingo, celebra-se uma reunião dos que moram nas cidades e nos campos, e ali se leem, quanto o tempo permite, as memórias dos apóstolos, ou os escritos dos profetas. Assim que o leitor termina, o presidente faz uma exortação e convite para imitarmos tais belos exemplos. Erguemo-nos então
e elevamos em conjunto as nossas preces, após as quais se oferecem pão, vinho e água, como já dissemos. Está acabando o último parágrafo. O presidente também, na medida da sua capacidade, faz elevar a Deus suas preces e ações de graça, respondendo todo o povo, amém. Segue-se a distribuição a cada um dos alimentos consagrados pela ação de graças e seu envio aos doentes por meio dos diáconos. Os que têm e querem dão o que lhes parece, conforme sua livre determinação, sendo a coleta entregue ao presidente, que assim auxilia os órfãos e viúvas, os enfermos, os pobres, os encarcerados, os forasteiros, constituindo-se, numa palavra, o provedor de quantos se acham em necessidade. Fecha aspas. Esse é um escrito de São Justino Mártir, que está lá na coletânea dos escritos dele chamada Apologias. Certo? Então a celebração eucarística, a memória sacrificial da entrega de Cristo por nós, sempre foi, desde o início da igreja, o motivo da reunião dos crentes. Se você for a uma missa, você vai ver essa mesma ideia de celebração eucarística lá também, como Justino Mártir a descreveu. Certo? Há alguma parte neste culto mais importante que as outras? Talvez já tenha ficado bem claro, né? Qual é? Bom, a Constituição Dogmática Dei Verbum usa uma linguagem que eu acho muito bonita. No número 21, Dei Verbum é um documento da igreja, né? No número 21, ela diz assim, abre aspas, a igreja venerou sempre as divinas escrituras, como venera o próprio corpo do Senhor, não deixando jamais, sobretudo na sagrada liturgia, de tomar e distribuir aos fiéis o pão da vida, quer na mesa da palavra de Deus, quer na mesa do corpo de Cristo. Fecha aspas. Então essa Constituição Dogmática Dei Verbum diz que o pão da vida é entregue a nós em duas mesas. A mesa das Sagradas Escrituras, né? A mesa da Palavra de Deus, e também a mesa da Eucaristia, a mesa do corpo de Cristo. O Catecismo, no número 1324, diz assim, abre aspas, a Eucaristia é fonte e cume de toda a vida cristã. Os restantes sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos e obras de apostolado, estão vinculados com a Sagrada Eucaristia e a ela se ordenam. Com efeito, na Santíssima Eucaristia está contido todo o tesouro espiritual da Igreja, isto é, o próprio Cristo, nossa Páscoa. Fecha aspas. E, como última pergunta, é possível o ecumenismo com outras tradições cristãs? Por quê? Ecumenismo no sentido de concelebração litúrgica não é possível. O Código de Direito Canônico, que é a lei que rege a vida dos fiéis e dos sacerdotes na igreja, ele diz assim, abre aspas, é proibido aos sacerdotes católicos concelebrar a Eucaristia juntamente com sacerdotes ou ministros das igrejas ou comunidades eclesiais que não estejam em plena comunhão com a Igreja Católica. Fecha aspas. Isso aí é o número 908 do Código de Direito Canônico. Entretanto, se esse ecumenismo significa diálogo ecumênico, então ele sempre é possível. Eu espero ter deixado claro aqui na minha apresentação que uma das grandes preocupações da Igreja Católica sempre foi e sempre vai ser a unidade do corpo de Cristo. Então a Igreja sempre vai se esforçar para que a plenitude dessa comunhão possa ser alcançada. Certo? Então, eu encerro a minha apresentação por aqui. Muito obrigado. E agora vamos iniciar aí uma parte de perguntas e respostas. É isso mesmo, Vitor? Isso mesmo. Gente, quem quiser perguntar, vai levantando a mão que eu vou passando por ordem aí e o Davi vai respondendo para a gente. Fiquem à vontade para começar aí. Levanta a mãozinha que eu vou passando a voz. Aparentemente ninguém quer. Eu estou vendo o chat aqui e o JV tá
engraçado pra caraca aqui. Importante se manter hidratado. Aparentemente ninguém quer te perguntar nada, Davi. Tu ficou com uma explicação perfeita aí. Que, olha, apesar das minhas falhas, você foi muito generoso aí. Muito obrigado, viu? Agora, fica à vontade. Se você também quiser perguntar... Cara, eu vou fazer uma pergunta, então. Eu vou maravilha, mano, iniciar aqui. O Alexandre perguntou aqui assim: tu disseste que era protestante. O que foi crucial nessa sua mudança para o catolicismo? Alexandre, você vai encontrar muitos testemunhos aí de conversões do pessoal por motivos diversos, tá? Você vai falar, sei lá, eu fui muito tocado... O que eu ouço muito, né? Eu fui muito tocado pela Eucaristia, né? Quando eu entendi o que era a Eucaristia, etc, né? Agora, comigo, cara, foi a questão da autoridade, tá? Comigo foi a questão da autoridade. Eu me fiz a seguinte pergunta: cara, beleza, eu consigo interpretar a Bíblia aqui do mesmo jeito que muita gente consegue. Muita gente mais inteligente que eu e menos inteligente que eu. O que é outro problema epistemológico, né? Como que eu sei que alguém é mais inteligente que eu ou menos inteligente que eu? Absolutamente. Já é complicado saber isso. Mas então me perguntei, cara, como que eu sei que a minha interpretação da Bíblia é a correta? Sabe? Como que eu sei que a interpretação de, sei lá, Santo Anselmo de Cantuária não é correta? Ou a de João Calvino? Ou então a de, sei lá, Brandon Manning? Como que eu sei qual que é a interpretação correta, sabe? E essa pergunta me levou à Igreja Católica, porque a Igreja propõe que o magistério da Igreja é guiado pelo Espírito Santo. No fim das contas, se fosse para resumir, eu diria que eu me tornei católico porque eu fui convencido de que só Deus pode nos dar uma interpretação infalível. E a Igreja Católica tem justamente uma proposta em que Deus se utiliza de homens, mas ainda assim é Ele que dá a graça para esses homens transmitirem para a Igreja uma interpretação infalível. Então acho que se fosse para resumir, eu diria isso aí, meu amigo. O pessoal não quer falar, né? Tem gente aqui que... O pessoal, pode ficar à vontade, ó. Eu sou ex-protestante. Gente, familiares protestantes. quem puder acessar o microfone aí, fale, por favor. O pessoal não quer acessar falando mesmo, né? Que você tá falando. Estão mandando pergunta, mas não querem. Eline, fala aí. Tua pergunta é a que está na ordem aqui. É para eu ler aqui no chat? Eu ia falar que... Vitor, eu queria fazer uma pergunta aqui, não sei se vocês estão me ouvindo. Opa, o Esdras também. Se só a Eline falar antes aqui, a gente já passa para o Esdras. Tudo bem. Pode falar, Eline. A pergunta... Meu pai está assistindo aqui comigo, aí ele está perguntando sobre a relação dos católicos romanos com os carismáticos, né? Que a linha carismática, eu acho que tem algumas diferenças, né? Também. Mas se você puder explicar um pouquinho como é que se dá essa relação, tipo, como é o reconhecimento deles dentro do catolicismo. Não sei se fica muito abrangente, né? Mas se puder pelo menos falar um pouquinho sobre essa relação, agradeço. Tá, eu vou tentar dar um panorama aqui então, Eline. É o seguinte: existem muitos e muitos e muitos movimentos dentro da Igreja Católica, né? Existem muitas ordens religiosas, então tem beneditinos, tem franciscanos, tem jesuítas, tem inúmeras ordens diferentes, né? E todas elas são aprovadas pela Igreja, né? Óbvio, tem as ordens que a Igreja rejeitou já, né? Tem ordens que não são muito novas, talvez, então ainda não foram explicitamente aprovadas, porque ainda não foram julgadas, vistas mesmo com mais atenção pela Igreja, né? Mas existem muitas ordens e muitos movimentos diferentes dentro da Igreja Católica. Todos eles são católicos, todos eles são 100% católicos, certo? Só que a gente gosta de se diferenciar, de formar grupos de acordo com as nossas práticas, né? De acordo com as nossas práticas mais costumeiras, por assim dizer, né? Então, por exemplo, eu frequento a paróquia Nossa Senhora da Esperança, que ela é uma paróquia do movimento neocatecumenal. Eles têm uma ligação muito forte com a Espanha, porque o fundador do movimento é espanhol. Então, você vai ver nos casamentos promovidos lá pelo movimento neocatecumenal, o pessoal tocando violão e maracas, e não sei o nome do instrumento, desculpa, eu acho que é maracas, tá? Mas é um som muito espanhol mesmo, tradicionalmente espanhol, assim. E são um movimento completamente católico. Estão lá aprovados pela Igreja. O movimento carismático é um movimento desses também, né? Já foi aprovado pela Igreja, ele é regulamentado
pela CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Ele é aprovado aqui na Igreja Católica, tá? Então não tem nenhuma desobediência da parte deles e tal. É claro, a Igreja atenta para vários abusos, né? Do mesmo jeito que tem um monte de, sei lá, profetada e coisas ridículas assim no movimento pentecostal em geral, tem muitas coisas boas também, né? Tem muito poder de Deus mesmo que transforma a vida das pessoas. Então, isso a Igreja aprova, obviamente, né? Agora, mentira, sugestão, hipnose, essas coisas que tá na cabeça da pessoa, mas não vem de Deus, a Igreja rejeita também, né? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, Aline. Como que os católicos romanos reconhecem os carismáticos dentro do catolicismo? 100% católicos, irmãos completos, comunhão plena, só tem a pegada, vou usar essa palavra, só que tem a pegada mais deles, é isso, entendeu? Mas celebram a mesma missa, celebram... Você vai ver muito aí também o pessoal dizendo assim, venha para uma missa de cura e libertação. Tem muitos padres que criticam isso, porque eles falam, cara, toda missa é de cura e libertação, então... Rapaz. Obrigada, então, esclareceu bastante. Esdras, vai lá, tua pergunta. Boa tarde. A minha pergunta é no sentido de como a doutrina católica ela vai sendo formada ao longo da história e se é realmente necessário assim tantos dogmas. Porque me corrija se estiver errado, existem muitos dogmas, por exemplo, dogmas marianos, né? Que eles são de 1800 para cá. E como é que a Igreja estabelece esses dogmas, né? Como é que isso é estabelecido? Certo, existem duas ocasiões em que um dogma é proclamado. Uma delas é um concílio ecumênico, ou seja, quando representantes das igrejas do mundo inteiro estão reunidos, né, em nome de Cristo, para decidir alguma coisa a respeito do futuro da igreja, né, de qual caminho esses pastores devem guiar as ovelhas, né, devem guiar o rebanho. E então, definições dogmáticas, elas podem ser definidas infalivelmente, tá? Infalivelmente. Se é dogma, tá? Eu preciso explicar isso também. Existem níveis de pronunciamento do magistério, né? Então, por exemplo, você pega um livro do Papa Emérito Bento XVI, ele já começa o livro dele dizendo: eu escrevo esse livro como teólogo privado, isso aqui é minha opinião pessoal. Eu não estou falando como Papa, não estou falando isso aqui para a igreja, estou falando isso aqui como um estudioso de teologia. E aí eu tenho minhas ideias e é isso. Então, tem o nível que é a opinião, né, das pessoas, todo mundo é livre para interpretar, todo mundo é livre para opinar a respeito do que quiser, mas para definir o que é a fé, como eu falei anteriormente na apresentação, você precisa do magistério da igreja, da autoridade que foi transmitida por Cristo para os apóstolos e dos apóstolos para os seus sucessores. Então, o que é um dogma? Um dogma é um pronunciamento que ele não só é infalível, mas ele é entendido como revelação divina. Então, não é que tipo assim, 1 mais 1 é igual a 2. Isso é um pronunciamento infalível? Na minha opinião, na aritmética de Peano, pelo menos, né? Beleza, é um pronunciamento infalível. 1 mais 1 é realmente igual a 2 e nada vai mudar isso. Mas o dogma não é só isso. O dogma esse pronunciamento não só é infalível, mas ele é a revelação divina. O próprio Deus nos revelou isso aqui. Os pronunciamentos infalíveis que não são dogmas são pronunciamentos que, como eu falei, não são revelação divina, mas também eles não podem estar errados. Tipo, 1 mais 1 é igual a 2 na aritmética de Peano, né? Beleza, isso aí não pode estar errado. Então, me fugiu a memória aqui agora um pronunciamento infalível para dar de exemplo para você, mas já eu pesquiso aqui e posso te falar, tá? Então, como que os dogmas são definidos? Em duas ocasiões, concílios ecumênicos definem dogmas, tá? E também pronunciamentos papais ex cátedra, quando o Papa diz, e obviamente, tá? Não pensa que é assim, o Papa acordou num dia, rapaz, hoje eu vou obrigar a igreja toda a acreditar no que eu acho mais legal, entendeu? Não é assim, tá? Pode ficar tranquilo que não é desse jeito. Existe todo um debate teológico que vem acontecendo dentro da igreja e dentro das ordens da igreja, dentro das cúrias romanas, né, da Congregação para a Doutrina da Fé, tem um debate que vem acontecendo há vários e vários e vários anos. E aí, quando o corpo da igreja, o corpo eclesiástico que está estudando isso, acha que chegou no consenso, eles vão até o Papa.
e pergunta lá, Santo Padre, olha, o debate é esse, a conclusão é que a gente acha que é a correta é essa aqui. O que o senhor acha? E, obviamente, o Papa, ele é auxiliado pelo Espírito Santo, ele não tira o negócio da cabeça dele. Ele ora a Deus, ele pede a Deus, ele estuda, obviamente, ele é um homem, ele usa a razão dele, a razão não é excluída de forma alguma, e ele fala, não, esse entendimento aqui está correto. Então, ele proclama, ele vê que aquele negócio não pode estar errado, por quê? Porque ele olhou a Escritura, ele olhou a história da igreja, ele olhou todo o debate, o desenvolvimento teológico que foi feito a respeito daquilo, e ele entendeu, realmente, isso aqui não pode estar errado. Então, foi Deus que revelou para nós. E ele, com a autoridade do sucessor de Pedro, né, cabeça dos apóstolos, ele proclama esse dogma aí para toda a igreja. Certo? Consegui responder a sua pergunta aí, meu amigo? Consegui, mas agora vamos pegar um dogma específico, por exemplo, o dogma da Assunção de Maria em corpo e alma, né? Aos céus. Existe um dogma nesse, o dogma da Assunção, né? Qual é a base que eles utilizam para estabelecer esse dogma, né? Por exemplo. Certo. Então, o que fundamenta? Essa que é a minha pergunta. O que fundamenta? Esse é um pouco mais difícil de lidar, porque a gente não tem isso escrito explicitamente na Escritura, né? Só que o pressuposto da teologia católica não é o seguinte: doutrina é tudo e somente aquilo que está na Escritura, como eu expliquei também na minha apresentação. O próprio cânon bíblico não está na Escritura, né? Então a gente precisa de alguma outra fonte que seja infalível também, para que a gente saiba, primeiramente, o que é o cânon bíblico, né? Então o pressuposto católico não é só é verdade o que está na Escritura. Bom, o cânon bíblico, ele é verdadeiro. E mesmo ele não estando na Escritura, ele é verdadeiro, né? Então o pressuposto não é esse, né? Que, tipo assim, só é verdade o que está na Escritura. O pressuposto é aquilo que não é contrário ao que diz a Escritura, talvez seja verdade, se estiver presente na tradição. E a maior base para a assunção do corpo de Maria aos céus é justamente a tradição. Você vai encontrar tradições antiquíssimas e, assim, continuam sendo descobertas, né? Orações antigas, né? Registros históricos antigos que dizem que o corpo de Nossa Senhora ascendeu aos céus. Você vai encontrar na teologia ortodoxa, por exemplo, que Maria morreu e ao terceiro dia o corpo dela foi assunto aos céus, certo? Na teologia católica não existe uma definição ainda se ela morreu ou não, né? Isso ainda é uma coisa que está em dúvida na teologia católica, não foi definida. Mas certamente o corpo dela foi assunto aos céus, por quê? Porque é o que diz a tradição de toda a igreja em todas as partes, e desde sempre, né? E é isso que o documento papal que define a Assunção de Nossa Senhora, né, como dogma, ele vai dizer, né? Ele vai procurar essas fontes aí e vai dizer, olha, então a gente encontra isso na igreja inteira, por todos os tempos, quer dizer que o negócio é verdade, aconteceu mesmo, tá? Não é invenção de um cara aqui ou de outro cara ali, tá na igreja toda, sabe? Então é porque isso realmente aconteceu. Deu para entender mais ou menos? Deu sim. Mas aí, no caso, a pessoa ela deixaria de ser católica caso ela deixe de acreditar em um desses dogmas que a igreja estabelece? Sim. Os dogmas, sim. Olha, deixaria, né? Sim. Existe uma diferença na Igreja Católica entre o depósito da fé, que eu inclusive citei aí na minha apresentação, e devoções particulares, tá? Muito das coisas que a gente vê na fé das pessoas por aí são devoções particulares. Então, não existe um dogma que diz assim, você tem que fazer uma oração aos santos que estão nos céus. Não existe. Você pode ser um católico completo. E assim, você vai encontrar muito católico que diz, não, mas o católico que não faz uma oração para os santos, ele não é católico de verdade. Assim, na minha opinião, tá? Na minha humilde opinião, isso é preconceito, tá? Não existe nenhum dogma da Igreja Católica que diz, você tem que orar para os santos, você precisa pedir a intercessão de Maria. Se você não quiser, você pode não pedir. Mas você precisa acreditar nos dogmas que dizem que ela é, de fato, a mãe de Deus, porque Jesus é 100% homem e 100% Deus. Que ela nasceu sem pecado, foi preservada do pecado original, inclusive, né, no seu nascimento, na sua concepção. Então ela já nasceu imaculada. O dogma que diz que ela ascendeu aos céus, que o corpo dela foi levado por Deus aos céus, né? Nisso você precisa acreditar para ser católico, tá? Se você rejeita isso, é que nem eu falei, você rejeita o ensino da igreja, né? E o ensino da igreja, no entendimento da igreja, é o ensino do próprio Cristo. Então isso realmente não pode ser deixado de lado, ok? E, como eu falei, as devoções das pessoas são devoções populares, né? Não fazem parte do depósito da fé,
mas com certeza auxiliam a viver a vida, né? Por exemplo, eu rezo o terço, né? Existe alguma regra que me obriga a rezar o terço? Não, mas eu rezo por quê? Porque eu acho que me ajuda a viver as verdades que nosso Senhor Jesus Cristo nos revelou. Me ajuda a me relembrar dos momentos da vida dele, me ajuda a relembrar que ele não é só uma ideia, que ele não é só um espírito, ele não era só um fantasminha que veio aqui pela Terra e tal e fez um teatrinho. Ele é um homem, completamente homem como nós, que nasceu dessa mulher, que é a Virgem Maria, dessa mulher santa, que Deus escolheu para ele mesmo nascer nesse mundo por meio dela. Então, quando eu rezo uma Ave Maria, isso está fortalecendo a minha fé de que Jesus é, de fato, Deus que se fez homem, entende? Me ajuda na minha fé. Então, não sou obrigado pela igreja a rezar uma Ave Maria, mas é uma coisa que me faz bem, por isso eu acho que é uma devoção popular boa para eu praticar, certo? Perfeito, obrigado aí. Nada, meu amigo. Davi, pessoal, a gente já está faltando 2 minutos para as 14. Davi, tu tem que sair 14 em ponto ou tu pode esticar um pouco mais? Posso esticar, posso continuar aí. Então, gente, a gente geralmente tem um horário até 14 horas. Quem quiser sair, fica à vontade. Como as perguntas geraram outras perguntas no pessoal, o debate está ficando bom agora. Tem aqui mais umas 3, pelo menos. Então, quem quiser permanecer aí com a gente, fica à vontade. Eu vou pedir que o Eric fale aqui, que ele tem uma pergunta sobre magistério e infalibilidade da escritura. Tá aí, Eric? Tô dando para me ouvir? Fala, Eric, te ouço bem. Tranquilo? Tranquilo. Eu gostaria de perguntar, falando sobre a questão de autoridade, né? Porque você falou até sobre a questão de depósito de fé e, bem, nós como protestantes, né, cremos que a escritura representa a autoridade apostólica primeira, né? Por isso que ela seria falível, né? E por isso que ela estaria superior às outras, né? Curiosamente, os católicos também, a gente concorda com isso. Sim. E aí, no caso, a questão que eu quero te apresentar é porque é justamente por causa disso que, para os protestantes, né, nós acreditamos que qualquer autoridade, né, qualquer autoridade posterior religiosa, ela tem que estar submetida à autoridade dos apóstolos no sentido da doutrina, certo? E aí o que eu queria te perguntar é justamente porque, no caso, né, o que me parece muitas vezes, mas você pode me esclarecer, é que o magistério católico ele tem uma autoridade superior tanto às escrituras quanto à tradição, no sentido de que o próprio magistério é quem define a infalibilidade dele. Assim, pelo menos é o que me parece, né? Porque, tipo, se o magistério é quem proclama, né, de forma infalível tudo, então o próprio dogma da infalibilidade do magistério, né, ele que tem que definir, tem que ter definido. Exatamente. E a minha questão é como é que você resolve essa questão do argumento cíclico, né? Porque no caso das escrituras, nós protestantes, a gente assume que tem um argumento cíclico no sentido de que você tem os apóstolos, né? Você tem a ideia da autoridade apostólica inerente. Mas como que você resolve isso dentro do magistério, né? Que é uma coisa já posterior, no caso, né? Até mesmo o lance do dogma ser proclamado, né? De forma oficial. Sim. E, bom, eu acho que a resposta é simples, na verdade, né? Eu falei rápido sobre isso, né, na minha apresentação, mas o tripé católico, ele tem 3 elementos que são a escritura, a tradição e o magistério, e esses elementos eles apontam um para o outro, certo? Então, evidentemente, o entendimento católico é que a escritura aponta tanto para a tradição quanto para o magistério, do mesmo jeito que a tradição aponta tanto para a escritura quanto para o magistério, do mesmo jeito que o magistério aponta tanto para a escritura quanto para a tradição. E claro, cada um desses elementos aponta para si mesmo. Eu, como católico, eu tenho motivos bíblicos, escriturísticos, para confiar na escritura pelo testemunho da própria escritura. É óbvio que sim. Só que a Igreja Católica não exclui o testemunho juntamente da tradição e do magistério a respeito da escritura. Quando eu olho a tradição, eu vejo que a tradição fala de si mesma, né? Por exemplo, como sucessores dos apóstolos. E eu tenho motivos para acreditar na própria tradição? Sim, mas eu também tenho motivo para acreditar no testemunho da escritura a respeito disso e no testemunho do magistério. E da mesma forma é
o magistério, né? O magistério diz a respeito de si mesmo o que ele é, mas a gente também entende que a escritura diz o que é o magistério. E a tradição também diz o que é o magistério. E aonde está isso, cara? Onde está isso na Bíblia, pô? Bom, lá em 1 Timóteo 3,15, São Paulo vai dizer, né, que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Então, nisso a gente já vê que a igreja tem, de fato, uma importância explícita, né, muito grande. E, de todo modo, toda a interpretação católica que a gente vai ver na leitura da Escritura é uma tradição, assim, eu falei tradição, toda a interpretação, né? É uma interpretação que está vendo a todo tempo que os apóstolos são sacerdotes da nova aliança e que o Cristo deu para eles o munus, né, o ministério de governar a igreja. E de nenhuma forma a Igreja Católica vê que esse ministério foi extinto, certo? Mas pelo contrário, os exemplos bíblicos que nós vemos é que ele foi transmitido. Lá em Lucas, capítulo 22, começa, se eu não me engano, no versículo 25, um debate sobre quem é o maior no reino dos céus, né? E aí o Cristo fala, olha, vou resumir e parafrasear o trecho aqui, né? O Cristo vai falar, olha, no mundo funciona assim. Os maiores são os que mandam, entendeu? Mas no meu reino não é assim. Os maiores são os que mais servem. Então, eu vou dar para vocês o reino do mesmo jeito que o Pai me deu. Do mesmo jeito que o Pai confiou a mim o reino, eu o confio a vocês. E vocês vão se sentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. O que o Cristo está fazendo nesse versículo aí, que é o versículo 30 ou 31? Não, perdão, o versículo 30, se eu não me engano, lá de Lucas 22. Ele está dando para os apóstolos a autoridade de julgarem, inclusive, a antiga aliança. Ele está dizendo para os apóstolos, eu estou, claro que não de forma tão explícita, mas eu acho que dá para entender isso tranquilamente pela Escritura. Ele está dizendo que ele está fundando uma nova aliança e que ele está dando para os apóstolos a autoridade de julgarem, inclusive, a antiga aliança. Agora, nessa nova que ele está instituindo, certo? E que nem os exemplos que eu citei, né, os trechos que eu citei também, na apresentação dizem isso. Ele sopra sobre eles o Espírito Santo e ele dá aos discípulos o poder de perdoarem os pecados. Quem é que podia perdoar os pecados da antiga aliança? Somente os sacerdotes. É mais uma prova de que eles são sacerdotes da nova aliança. Lá em... Sempre confundo esse trecho. Se é Mateus 12 ou Mateus 15, enfim. Eu acho que é Mateus 12, tá? O Cristo e os apóstolos estão colhendo espigas, né? E aí vem os fariseus, né? Seus seguidores estão fazendo aí o que não pode fazer no dia de sábado. E o que o Cristo responde? Ele responde assim, primeiro, você viu o que Davi fez quando ele teve fome? Ele foi lá e pegou os pães da presença, que eram só para os sacerdotes. E outra, você não leu o que diz a lei? Que o sacerdote, ele profana o dia do sábado, mas sem culpa. O que o Cristo está querendo dizer com isso? Por que ele dá essa resposta? Porque ele está falando, esses caras aqui, meu amigo, eles são sacerdotes. Eles podem profanar o dia de sábado e sem culpa. Porque eles são sacerdotes não da aliança mosaica, né? Eles são sacerdotes da nova aliança que ele ia instituir. E do mesmo jeito, o poder das chaves, né? Que ele dá lá para São Pedro, né? E também no capítulo 18 de Mateus, o Cristo enfatiza que esse poder está na igreja, né? Se o seu irmão pecar contra ti e tal, não quiser ouvir, você chama 12 testemunhas. Se ele não quiser ouvir ninguém, você manda para a igreja. Porque a igreja tem autoridade para fazer isso. Essa palavra igreja não pode significar simplesmente qualquer pessoa. Significa, então, que qualquer pessoa tem autoridade de virar para o outro e falar, você é um herege, está excomungado. Desde protestante, eu estranho essa interpretação, entendeu? Então, para mim, fez muito mais sentido quando eu vi a proposta católica que diz, existe um corpo magisterial de governo na igreja, assim como existe em todas as igrejas protestantes também. E esse corpo é o que define a verdade e guia a igreja. No meu entendimento, a Igreja Católica tem 3 bases, né, que eu falei, escritura, tradição e magistério, né? Todas as igrejas protestantes possuem exatamente as mesmas bases. Elas também têm escritura, também têm tradição e também têm magistério. Pega a igreja presbiteriana tem a escritura, tem a tradição presbiteriana e tem o magistério presbiteriano, que são os pastores que guiam a igreja. Ou por acaso qualquer um pode se levantar no meio do culto, pastor, dá licença. Isso aí que o senhor falou sobre o batismo infantil, não acho que é assim não, viu? A partir de agora a gente vai parar de batizar as crianças, tá? É evidente que não. O pastor vai falar, meu amigo, desculpa, mas você não manda em nada aqui. Quem manda sou eu e
o colegiado dos outros pastores aqui da igreja, tá? Você não manda em nada. Pois é, eu não vejo nenhum problema em ser assim, porque a igreja tem que ter quem manda mesmo. Não pode ser qualquer um mandando, senão é o caos louco, né? Pois bem, então, desculpa, eu demorei tanto para essa resposta que eu já até esqueci a tua pergunta, meu amigo. Não, sim. É a questão da autoridade, né? Mas sobre isso, que você estava falando sobre a questão. Só puxar uma coisa aqui, que você falou sobre a questão do sacerdócio, né? Uhum. Eu concordo, sim, com o protestante que a gente tem que ter uma autoridade, né? Obviamente. Tem que ter uma autoridade, né? Tem que ter uma autoridade, né? No sentido, né, de você ter realmente pessoas ordenadas, né? E isso é um cargo dentro da escritura, né? Que é colocado, né, os presbíteros, né? E os diáconos, principalmente, ali, que são colocados ali. Mas uma questão que eu pensei assim na sua fala é porque quando você fala de sacerdócio, eu acho que não dá pra gente colocar vis-a-vis, né, o trabalho de um sacerdote com o trabalho, né, de uma pessoa ordenada. Por quê? Porque você vai ler na carta de 1 Pedro, né, e Pedro chama claramente, né, todos os crentes de sacerdócio eleito, né, de Deus. Ou seja, você vê que a Escritura, né, ali em Cristo, né, reconhece que existe um sacerdócio universal dos crentes, no sentido de que todos os crentes eles têm contato direto com o Pai, né, por meio de Jesus Cristo. Agora, a questão que eu coloco sobre isso é que, tipo, se existir um sacerdócio universal, então como que é possível você separar o sacerdócio universal entre algo que é, tipo, um sacerdócio maior e um sacerdócio menor? Porque você pode falar sobre cargos, eu concordo sobre cargos, isso é uma coisa óbvia, isso é uma questão até mesmo de dom, muitas vezes, que é colocado dentro da Escritura. Claro, de capacidade, né? De capacidade, sim. Mas essa questão do sacerdócio é uma coisa que, né, em todas as cartas e epístolas que são tratadas sobre isso, é sempre algo muito amplo, algo direcionado diretamente a todo o povo, né? E como é que você resolve isso? Porque aí, no caso, tanto que eu costumo dizer, né, quando o católico fala, a igreja, né, na verdade ele está falando só do magistério, sabe? Ele não está falando, tipo, sabe, de todos os crentes da igreja, né? Muitas vezes sim. É verdade. Então, na teologia católica, não existe... aliás, você levantou um ponto que eu percebi agora que eu deveria ter colocado na minha apresentação, né? Na Igreja Católica também existe o sacerdócio comum de todos os fiéis. Todos os batizados são sacerdotes. Eu só não vou saber de cabeça agora o parágrafo do catecismo que diz isso explicitamente, né? Mas se você procurar lá, você vai achar sem dúvida, tá? Todo batizado é sacerdote na Igreja Católica. Também existe o sacerdócio comum de todos os fiéis. Só que, além desse, existe também o sacerdócio sacramental, que é transmitido aos sucessores dos apóstolos pela imposição de mãos, né? E, obviamente, não só aos bispos, né, que são sucessores dos apóstolos, mas também aos presbíteros, porque por meio desse poder que foi dado por Jesus Cristo, que quando ele soprou o Espírito Santo, né, sobre os apóstolos, é por meio desse poder que os presbíteros podem fazer as coisas que eles fazem na Igreja Católica. Por exemplo, perdoar pecados na confissão, né? Por exemplo, consagrar o pão e o vinho para se tornarem verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo. Não é qualquer um que pode fazer isso. Se eu estou numa churrascaria e eu pego um pão e eu falo, este é o meu corpo que é entregue por vós, sabe o que acontece? Nada. Agora, se um padre, o entendimento católico é esse, se um padre que recebeu um poder especial do Espírito Santo está numa churrascaria e ele pega um pão e ele fala, isso é o meu corpo, aquele pão vira o corpo de Cristo mesmo. Entende? A Igreja Católica acredita que existe essa diferença espiritual mesmo, e é um poder que foi dado por Jesus Cristo, para que eles possam consagrar o pão e o vinho e eles se tornarem verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo. Então, a Igreja não vê exclusão entre o sacerdócio comum dos fiéis, que todo batizado tem, e esse sacerdócio sacramental, que é transmitido pelo sacramento da ordem. Por que não? Temos tempo aqui para eu desenvolver, porque eu creio que o irmão aqui vai querer essa resposta de como é que a igreja vê isso, né? Como é que a igreja vê essa transmissão. Bom, só para falar rapidamente, a gente vê lá São Matias ocupando o cargo de Judas Iscariotes na morte dele, né? Lá em Atos 1. E a gente também vê
principalmente em Atos 14, 15 e 16, que as igrejas do mundo inteiro, elas dependem sempre da confirmação do colégio apostólico. A gente vê isso lá em Atos 15, no famoso concílio de Jerusalém, né? E em Atos 16 também, que Paulo e Silas, eles passam pelas igrejas, confirmando elas na fé, se elas obedecem o que foi dito pelos apóstolos, né? Então, isso é, para resumir, tá? Para resumir. A gente também vai ver Paulo lá falando para Timóteo, né? Não impõe a mão sobre qualquer um, mas antes aprova esses homens, né? Vê se eles verdadeiramente estão firmes na fé. Para resumir, lá em 1 Timóteo 4 ou 2 Timóteo 4, desculpa, eu sempre faço confusão com essas referências, tá? Falta de estudo meu, obviamente. Mas a ideia geral é essa, tá bom? A ideia geral é essa. Que a igreja não vê exclusão entre o sacerdócio universal dos crentes e o sacerdócio sacramental, que é transmitido pela imposição de mãos através do sacramento da ordem, tá? Não quer dizer que imposição de mãos na Bíblia sempre significa ordenação, de forma alguma. Às vezes é o que a gente chama de sacramento da confirmação só. Mas quando é para o cara entrar numa função, num cargo de governo, né, de liderar sobre outras pessoas, aí a igreja entende que é sacramento da ordem, certo? Respondi a sua pergunta, meu amigo? Respondeu sim. Obrigado, viu? Deus abençoe. Amém, tamo junto. Gente, vamos botar um limite também aqui para não ficar uma tarde toda. Vão até 2h30 no máximo. Ainda vou abrir aqui para mais 2 perguntas. Aí tu tenta manter dentro desse tempo, viu, Davi? Para também tu não ter que ficar aqui a tarde todinha respondendo pergunta. Mas tem uma aqui do João Pedro, que é sobre o que ele fez ainda agora. Ele está com um problema no microfone, eu vou ler para ele. Tá.